O comboio já não para em Portucamba, mas o tempo continua a contar-se pela passagem do Talgo ou do Rápido de Ourense. No princípio do século XX, a aldeia, com cerca de 300 pessoas, vivia da extração de carvão que ia vender a Verín, distante de cerca de 25 km. Era um dia inteiro de viagem pelos caminhos terríveis da serra. Levavam cerca de 100 kg de carvão, o máximo que os bichos conseguiam alombar. O centro da aldeia está praticamente desabitado. As casas de pedra são apenas ornamento e lembrança de vidas passadas. Talvez vivam aqui atualmente 1,5 dúzia de almas. No verão, a aldeia compõe-se, com os imigrantes e os forasteiros. Depois, a terra retoma a mesma solidão. Era tudo muito diferente quando se iniciou a construção da linha férrea. Portucamba alojou centenas de operários vindos de toda a Espanha e também de Portugal, uma multidão. O rio, com as suas presas de água, cria à volta de Portucamba um clima de frescura idílica. Mas é uma beleza enganadora. No inverno não há enxada que corte a terra gelada. A paisagem é de tirar o fôlego. O comboio continua a ser a personagem principal, mas as histórias raramente são felizes. Contam-se as mortes provocadas pelas derrocadas, as doenças ganhas pelos homens que escavavam dias e noites dentro dos túneis, e a tragédia da Guerra Civil, que dizimou a região e os operários dos comboios. Pois neste espaço está soterrado 2 traballadores portugueses, 2 operários do comboio. Eran picapedreiros e eles fuxiron cando foi do 18 de xulio, do levantamento militar, e fixeron resistencia ás autoridades que se levantaron en armas, e despois, cando viron que non tiñan xa saída niñunha, eles fuxiron ao monte e foron apañados polos paramilitares fascistas, que acabaron con eles aquí unha noite, foron soterrados mesmo ao pé do camiño. Nesta altura só sabemos destes soterramentos. Quando os mais antigos morrerem, perder-se-á a memória do Zé Maria e do outro companheiro de nome já esquecido. Muitos portugueses, como eles, ajudaram a rasgar montanhas para que o comboio ligasse Ourense a Zamora. Mas estes carrilhanos causavam desconfianças aos nacionalistas. Eram demasiado vermelhos, rojos. Eram sindicalizados, faziam greves. Foram a engrossar o número dos desaparecidos. Nos anos 30, a Espanha da Segunda República teve uma vida conturbada. Em 36, Franco liderou um levantamento militar contra o governo republicano democraticamente eleito. Era a resposta das forças mais reacionárias da nação a quem se atrevia a questionar velhos privilégios. A Espanha mergulhou num banho de sangue. Cidades bombardeadas, aldeias destruídas, fugas em massa, os combates não pouparam ninguém. Durante os 3 anos que durou a guerra, as fidelidades estavam bem definidas. A favor do caudilho, os regimes ditatoriais da Alemanha nazi e da Itália fascista. Estima-se que haveria do lado franquista 40 mil voluntários italianos e cerca de 8 mil alemães. A apoiar a República, as brigadas internacionalistas, ingleses, soviéticos, americanos e até portugueses. Até à derrota final, o governo legítimo dos republicanos acreditou poder salvar-se com o apoio da solidariedade internacional, um erro que pagou caro. No solo espanhol viveu-se com antecedência o que pouco tempo depois seria a mortífera Segunda Guerra Mundial. Montes escarpados, estradas inexistentes, caminhos difíceis para quem foi obrigado a fugir às bombas. Depois de terminados os combates, os mesmos caminhos de difícil penetração serviram de esconderijo informal aos sobreviventes. Quem lutou contra a falange estava perdido. Mesmo que os editais prometessem o perdão para atos do passado, tinha de fugir. Os fugidos, ou os guerrilheiros, jogaram aqui o jogo do gato e do rato com a própria vida durante anos. No fim de contas, são pessoas que sobreviveram
a um conflito terrível, que é o conflito da Guerra Civil de Espanha, e que por ali permanecem como a última forma, digamos assim, de sobrevivência numa zona relativamente fácil de esconderijo, Barroso, Vinhais, Montalegre, Chaves, e que, portanto, não tem outra forma a não ser exatamente deslocarem-se de um lado para o outro da fronteira e procurarem sobreviver, quer em Espanha, quer em Portugal, fugindo de um lado, fugindo da polícia de um lado e do outro da fronteira, não é? A aldeia de Cambedo nunca esqueceu essa guerra que lhe foi tão familiar. Atualmente os habitantes da aldeia são muito poucos, nada que se compara aos tempos em que cada casa correspondia a uma chaminé acesa. No verão, as coisas custam menos a fazer, mas em compensação, como é o tempo das visitas e das festas, todos se apuram mais nas limpezas. Nestas terras sem novidades, as pequenas rotinas nunca mudam muito. Até a mula do Sr. Zé sabe de cor o caminho e apresta-se a seguir rua abaixo rumo à horta, como é costume. O padeiro também sabe que não pode falhar nas entregas, mesmo que todos os anos sinta encolher-se o número dos fregueses. Mas nem que fosse apenas um único, vinha à mesma. Tempos houve em que quase todo o povo cozia pão, ninguém tinha de esperar pelo padeiro. E durante a Guerra Civil Espanhola, o pão do Cambedo também matou a fome a muitos vizinhos do outro lado. Durante a Guerra Civil, até os portugueses, os costumeiros pobrezinhos, viviam melhor do que os galegos. Do outro lado era a miséria e a fome e o mercado negro, de que beneficiavam apenas os ricos. Dizem os de Cambedo que viam passar de tudo para a Espanha, até reses inteiras vindas do Alentejo. Contrabando, muito wolfrâmio, solidariedade, política, guerrilha, tudo se misturava na raia do Cambedo. E às vezes até era difícil distinguir quem era quem. Não só era a gente que estava em armas, também era o apoio da população que sustentava, que era muito amplo. Utilizaram-se por os governos aliados, mesmo nas redes de evasão da Europa. Nós temos documentadas cerca de 25.000 pessoas que passaram por a raia, pelo Cambedo, através de judeus polacos, aviadores aliados. É dizer, o Cambedo não só era um lugar de apoio para a guerrilha espanhola, mas também era um lugar de apoio muito importante para as redes de evasão dos aliados. Lucravam todos com a conveniência de uma fronteira permissiva. Todos fechavam os olhos. Guardas fiscais, GNRs e outras autoridades. O terreno pedregoso e difícil não tinha segredos para os vizinhos dos dois lados da fronteira. Os olhos habituados a detectar os mínimos movimentos davam por tudo, e as pedras serviam para dissimular esconderijos. De resto, daqui avistava-se bem o Cambedo e as terras em redor. Os fugidos, os guerrilheiros ou mesmo gente sem pouso certo por aqui andavam conforme as conjunturas políticas. Umas vezes escondiam-se mais, outras até jogavam às cartas com os guardas fiscais, como ainda há gente que se lembra. Alguns ficavam por aqui poucos dias, outros frequentavam o local mais a miúdo, à espera que viesse o fim do franquismo. Trabalhavam no que desse ou praticavam a justiça revolucionária, roubando de vez em quando alguns proprietários ricos da região. Ari, o barbeiro de Cambedo, conhecia-os bem. Vezes sem conta subiu a montanha com o saco das tesouras, navalhas, sabão e pincéis. Era só receber um sinal. Eram que andavam por aqui, para a aldeia, trabalhavam, e boa gente, era boa gente. Trabalhavam com a gente no monte, arrancavam batata, trabalhavam muito, muito. E o senhor ia fazer-lhes a barba ali à montanha? Ia, porque não podia fazer um por um aqui na montanha, porque senão tinha que se juntar uma multa deles. Quantos é que eles eram? Eu não posso contar, porque uns vinham, outros vinham, outros vinham. Acho que eram para 20 e tal. E pagavam-me de caralho, que eu não consegui tanto dinheiro. Ah, é? Pagavam-lhe bem? Caralho, pagavam bem.
Pouca gente conhecia esta lapa disfarçada no meio das outras pedras do monte. Vista do Cambedo, tem um ar inocente e parece ao alcance de um olhar, mas não. Está bem longe. Era o principal esconderijo dos fugitivos. Aqui pernoitavam quando sentiam a aldeia mais agitada. Não eram só as autoridades que tinham os seus desculpas. Daqui os olhos de rapina habituados à escuridão conseguiam dar pelos movimentos suspeitos. E se fosse caso disso, tinham tempo de fugir para um lado ou para outro da fronteira. De resto, a fama que tinham era de serem boa gente, metida com os seus botões. Nunca se meteram com ninguém. Eram as boas pessoas. O que é que tiveram que fugir à Guerra de Espanha? Eram uns contra o Franco e matavam-os. E eles fugiram. Para estas povoações fronteiriças estavam em quase todas. Não estava só aqui no Cambedo. Estavam as aldeias fronteiriças, estavam em todas. Alguns fugidos tinham família nas aldeias portuguesas da Raia. Ou então conheciam os vizinhos desde a infância, quando andavam todos juntos aos ninhos. Do lado galego, a aldeia de Caças dos Montes era uma espécie de fim de caminho do Cambedo. Cruzava-se um carreirinho e já se estava noutro país. Em linha reta distava 2 quilómetros. Em Caças dos Montes nasceu um tal Juan Salgado Ribeiro, moço galhofeiro e muito requisitado pelas raparigas, gaiteiro e filho de gaiteiro. Contra todas as expectativas, desempenhou um papel político, embora não se lhe conhecessem ligações à política nem fosse chamado de rojo, vermelho comunista, como os outros homens espalhados nos montes. Bom de pontaria, até serviu no exército nacionalista. Juan perdeu-se, ao que se sabe, por uma questão de saias e teve de fugir. Juan terá nascido numa destas casas de pedra no ano de 1911. Ninguém sabe indicar bem qual delas, ou talvez um medo atávico impeça que, mesmo passados tantos anos, se denuncie a casa de Juan. A infância passou-se sem história, até que o tal caso de amores e mortes o tramou, tornou-se um proscrito. Mais tarde apareceu ligado à morte de um ricalhaço português, o Pinto de Negrões, que denunciara um médico galego que se escondera em sua casa para fugir às forças franquistas. De Juan ficou sempre a ideia do rapaz folgazão, namoradeiro e de boa cara. Então, ainda vieram para cá muitas vezes tocar. Vinham raparigas e rapazes lá das Casas dos Montes, a terra deles. Vinha à mocidade do Cambedo. Vieram para cá tocar muitas vezes. Ele, o Juan e o pai e os irmãos vinham para cá tocar. Bailaricos como estes faziam parte da vida das aldeias. Eram os capa assina dura e cansativa do dia-a-dia da lavoura. Os motivos para o baile eram todos bons e abundantes ao longo do ano. O dia do padroeiro, o fim das colheitas, a apanha da batata, a vindima. Juntavam-se velhos e novos, a música vinha de um lado ou do outro da fronteira e nunca faltava a gaita de foles. Juan Rivero não faltava a nenhum bailarico até se ter tornado presa de caça. Quando, no dramático dezembro de 46, Cambedo foi palco de uma batalha, a desculpa foi a necessidade de apanhar Juan e o seu bando de farroupilhas e, deste modo, pacificar a região. Mas enquanto não chegava a data fatídica, Juan equilibrava-se entre os dois países e espalhava encantos pelo Cambedo a lembrar o tempo dos bailaricos ao som de gaitas. Pessoas que, quando do meu trabalho, me diziam: mas como é que eu podia considerar que o Juan era um tipo perigoso? Toda a vida conhecia o pai dele, que era gaiteiro. Toda a vida o conhecia ele, que também era gaiteiro. Aquilo era uma família de músicos que circulavam pelas feiras, lavradores, agricultores prestigiados. Como é que eu os ia considerar criminosos? Claro que os acolhia. No campo, as noites são silenciosas, só mesmo o som dos animais noturnos. Aquela noite, perto do Natal de 1946, já lá vão uns bons anos, poderia ter sido igual às outras. É certo que estavam no Cambedo escondidos, ou melhor, resguardados, uns 3 ou 4 galegos. Não era grande invasão. Um era o Demétrio, irmão de uma vizinha, a Manuela,
O outro era o Juan, o gaiteiro, que todos conheciam. O terceiro, o Garcia, também conhecido de longa data. O que ninguém sabia é que estava em curso uma operação de portugueses e espanhóis destinada a limpar o Cambedo dos ditos crimes e malfeitorias de que era acusado Juan e a sua matilha. Entre as acusações falava-se muito do assalto feito a uma caminhoneta que ligava Braga a Chaves. Hoje, sabe-se que o assalto foi montado pelos espanhóis para incriminar os fugitivos da raia e justificar as capturas. A noite poderia ter sido normal, mas não foi. Como numa verdadeira operação de guerra, a aldeia ficou completamente cercada pelas tropas espanholas e pelas portuguesas. Não passavam alfinete. Encheu-se tudo de guardas, cercaram o povo e puseram a metralhadora lá acima do depósito. Lá mesmo na Cruz do Povo, no lugar do depósito da água. A aldeia ficou metida numa tenaz de fogo. Os 3 perseguidos ainda ripostaram aos tiros. Mas qualquer ideia de furar o cerco estava destinada ao fracasso. Conhecendo bem todos os possíveis pontos de fuga, ainda houve umas tentativas frustradas dos 3 homens saírem do Cambedo cozidos com a paisagem, que também conheciam. Nem assim. Depois, a partir daí, deu a noite e depois à noite é que foi o diacho. As pessoas meteram-se dentro de casa, pois é claro, tudo fechou as portas e lá andavam os guardas por baixo e por acima, tudo muito bem. Nós vivíamos numa casinha lá na Cruz do Povo, que era feita de madeira, ainda lá está, ditosa a casinha. E como a casa era de madeira, fomos para a casa de uma minha tia que vivia do outro lado da rua. Ainda hoje o Cambedo exibe algumas cicatrizes que lhe ficaram dessa batalha antiga. Quem assistiu fala como se tivesse acontecido ontem, mas nem sempre foi assim. Esse desatar da língua é recente. A aldeia ficou refém do medo e da vergonha. Como reféns ficaram os moradores que passaram 2 dias presos nas suas próprias casas por ordem das autoridades. Dali por um bocado começaram as tiras. Olha, era um inferno verdadeiro. Não sei se botavam mais tiros cá para o fundo do povo, se era na Croa. Eram metralhadoras lá ao pé do depósito, era um barulho tão grande, aquilo parecia um inferno. E dali por um bocadinho começa a minha prima a queixar-se. Nasceu então uma menina e os tiros por cima da casa a zoarem. A criança veio ao mundo indiferente ao que se passava. Apesar de tudo, mãe e filha sobreviveram. A antiga casa de Aurora ainda existe. Com mazelas e desabitada como muitas outras da aldeia, o correio ainda reconhece a morada para a correspondência, mas é só uma casa velha sem gente dentro. O cerco fora montado na madrugada do dia 20. Atentos aos movimentos estranhos, os cães da aldeia deram os primeiros sinais de que algo não estava bem. Os homens mais desconfiados puseram-se de orelha alerta. Na manhã do ataque, houve quem ainda tentasse iniciar uma vida mais ou menos normal, ignorando a confusão de gente que entrava e saía nos pátios, nas casas, guardas que se atropelavam, tudo gente de fora. As balas zuniam junto às orelhas. Melhor era ficar quieto dentro de casa, porque antes de se aperceberem da dimensão do cerco, os 3 fugitivos tentaram escapar, abrindo o caminho à bala. Nunca se ouvira falar de um caso como o do Cambedo, com um ataque tão bem concertado. Juan, que se escondera numa casa mais afastada do centro do povo, ainda tentou a fuga. Voltou para trás, barrado pelo paredão dos espanhóis. Diz-se que se rendeu, mas mataram-no à mesma. As instalações da Guarda Fiscal do Cambedo serviram de quartel-general das altas patentes portuguesas e espanholas, mas os da terra ficaram afastados da ação. O quartel estava bem perto de um pátio onde 2 guardas foram mortalmente atingidos à bala.
Quase a seguir, havia uma arrecadação muito bem dissimulada na casa onde pernoitavam Demétrio e Garcia. Só neste quarteirão foram despejados 70 morteiros. Garcia guardou a última bala para si próprio. Demétrio, quando se apercebeu que tudo estava perdido, entregou-se. Mas a guerra do Cambedo mal começara e Silvina, uma criança de 12 anos, foi a primeira vítima. Logo de manhã, ao me levantar, fui dar de comer às galinhas na coroa das escadas. E então estava a povoação toda cercada. Eu fiquei assustada, claro, daquela idade. E depois, logo então de manhã, a primeira rajada que tiraram lá no fundo da povoação, ia sair um espanhol assim outra vez, e tiraram a rajada de metralhadora, foi toda a bater lá a nossa casa. Os moradores do Cambedo escondiam-se como podiam. O cerco apertava-se e as forças atacantes tinham vindo de vários locais para resolver de vez aquilo que a propaganda da época chamou o terror praticado pelos bandos de malfeitores que atacavam na raia. Estima-se que entre guardas fiscais, GNRs, polícia, PIDE, exército, guardia civil e exército espanhol haveria uns 1000 indivíduos. Os ditos meliantes eram um total de 3. Ao que se sabe, o primeiro a cair morto foi o próprio Juan. Silvina, apesar de tudo, teve melhor sorte. E eu, ao sentir os tiros, tive medo e a entrar na porta da cozinha e já caí ali. Depois a minha mãe começou, ai, minha filhinha, juntou-se lá muita gente. Depois o meu pai teve que ir lá ao fundo da povoação para pedir ao comandante das tropas para me deixarem levar para o hospital. Autorizaram a deslocação. À conta de muita dor, lá seguiu Silvina com uma perna meia desfeita e a sangrar no lombo de um cavalo, pelos caminhos gelados, com o pai e o tio a conduzirem o animal o mais rápido que conseguiam. 2 horas por veredas de Cabras até Chaves. No hospital salvaram-lhe a perna, mas Silvina nunca deixou de cochear. Esteve agarrada a uma cama mais de 2 meses. Portugal rural dos tempos do ataque ao Cambedo era o retrato idealizado do bom povo português. Gente pobrezinha, de roupinha remendada, mas muito honrada, que labutava de sol a sol, sem questionar as injustiças desta vida. Camponeses felizes, a trabalhar ao ritmo das estações. O tempo do vinho, o tempo da azeitona, o tempo da batata. A luta pela vida começava na infância. Todos contribuíam para o pão da casa. Quanto à instrução, os rapazes, desde que soubessem ler e assinar o nome, fazer umas continhas, já era muito bom. Quem podia sonhar mais alto? A Segunda Grande Guerra terminara no ano anterior. Mas nas longínquas terras de trás dos montes, como em outras igualmente afastadas da capital, nada se passara. Os ecos só traziam os zunzuns, geralmente da responsabilidade dos regedores, sobre o grande milagre operado por Salazar, o homem que casara com a nação e salvara os portugueses da guerra. Na cidade as novidades também são muito relativas. O cotidiano sereno mantivera-se, apesar dos refugiados recebidos tão bondosamente pelas autoridades terem quebrado alguns tabus nos comportamentos da cinzenta vida lisboeta. Havia muitas notícias, muitos jornais, mas tudo era rigorosamente vigiado pela censura. Quem quisesse saber mais alguma coisa, ou aprendia a ler nas entrelinhas, ou engajava-se nos noticiários subterrâneos do boca a boca dos cafés. Mas contra o que seria de esperar, o caso do Cambedo foi notícia de primeira página nos principais jornais do país. A descrição dos factos passa até pela narrativa rocambolesca dos PIDES disfarçados de negociantes de batatas e contrabandistas para estudarem um modo mais eficaz de deter a quadrilha do Juan. Salientou-se o grande heroísmo dos abnegados servidores do Estado português que arriscaram a própria vida. A justificação para uma ação de tanta dureza era o facto de os criminosos não permitirem que os habitantes saíssem da aldeia. O poder dos 3 homens, um dos quais já estava morto, era coisa do domínio do sobrenatural, certamente. Depois de uma luta feroz, os bandidos renderam-se, isto é, o único que sobrava do grupo de 3 rendeu-se. Começou a segunda etapa da Batalha do Cambedo. A população quase toda foi detida para averiguações. Vidas estragadas, famílias inteiras com um futuro incerto. Veja bem, tive tudo preso, não é? A minha mãe, que era até a minha mãe nem os conhecia, nem conhecia os homens, nem conhecia nada. E coitadita, esteve lá também uma série de meses, até diziam eles, foi a pessoa mais inocente que nós prendemos no Cambedo, era a minha mãe, porque nem
Quer dizer, nem lhe encontrar a mais pequenina coisa, mesmo estando ela casada com o Silvino, não lhe encontraram nem a mais... O meu pai, sim, o meu pai sumia-se. O meu pai disse sempre, enfim, que não prendeu porque não quis aprender. Porque o meu pai, se quisesse prender, prendia. E entregava-os. Mas ao entregar ali à administração em Chaves, à polícia, eles eram enviados para a Espanha. Em Espanha eram mortos na Farrapa, ali num lugar que chamam-lhe a Farrapa, um lugar chamavam-lhe pronto, onde é que eles liquidavam, onde é que liquidavam os espanhóis, os republicanos. Bastava entregá-los e o meu pai nunca prendeu ninguém. Demétrio Garcia Álvarez, também conhecido por Pedro, resistiu ao cerco enquanto pôde. Nascera numa aldeia próxima onde tinha mulher e filhos, mas a condição de fugido e guerrilheiro levava-o muitas vezes ao Cambedo, onde vivia uma irmã casada. A rendição não lhe valeu qualquer contemplação. Pelo contrário, foi torturado nas prisões da polícia política, esteve vários anos no Tarrafal e na penitenciária de Lisboa. Em 1948, já Demétrio estava no Tarrafal. Foi um longo percurso desde o Cambedo. Sempre se reclamou como político no julgamento do Porto, quando o acusavam de malfeitorias reles de fronteira. Cumprida a pena em 1965, pediu exílio à França. Na troca de correspondência entre a PIDE e o embaixador de Madrid, o diplomata não viu qualquer inconveniente que aquele cidadão espanhol fosse refazer a sua vida noutras paragens. Seguiu para Paris, um dia depois de ser libertado no voo das 15h50, conforme relatório minucioso do agente da PIDE que o acompanhou sem o largar de vista até o avião descolar. Estabeleceu-se em Bordeus, trabalhou na estiva e morreu em 1990 sem nunca mais ter pisado terras espanholas. Uma dor nunca aplacada. Demétrio era também um agricultor, um homem a que não se conhecia qualquer envolvimento político até ao final da Guerra Civil. Tentaram alistá-lo, ele tentou escapar ao alistamento e envolveu-se a determinada altura numa rixa com um falangista numa cegada dos vizinhos. Quando andava a trabalhar numa ceifa para uns vizinhos, envolveu-se numa rixa. E esse falangista mandou prender. Ora, foi na cadeia que este homem se politizou. É na cadeia que ele se vai confrontar com as características do Estado ditatorial franquista e quando ele sai da cadeia, quando foge da cadeia, ele já não pode permanecer do lado galego e vem para o lado português. Foram anos de uma vida a assalto. Os 3 filhos já haviam morrido, a mulher perdera-se com tuberculose, um irmão fora morto, restava-lhe a irmã Manuela, casada com um rapaz de Cambedo, e a esperança da política mudar. Mas a mala pata nunca o largou. Na sequência do cerco ao Cambedo, por ser irmã de quem era e dar-lhe abrigo, Manuela esteve presa, foi maltratada e perdeu um filho pequeno na prisão. O processo do Cambedo, arquivado na Torre do Tombo, descreve os passos que foram dados pelas autoridades para desfazer a associação de malfeitores que se acoitava para aqueles lados de Chaves. Depois do bombardeamento, quase toda a aldeia foi interrogada e 18 pessoas ficaram detidas. O inquérito abrangeu gente de outras aldeias, acusada de dar guarida aos malfeitores. Tudo isto se passou 8 anos depois da Guerra Civil e 1 ano após o final da Segunda Guerra Mundial. Mentras o governo inglés prevía unha posible invasión a Alemania, por parte da Alemanha da Península Ibérica, ele mantuvo, alimentou e mesmo armou a estes movimentos guerrilleiros. E, polo tanto, parte da cobertura que tiña norte de Portugal era que a complicidade das propias autoridades portuguesas. E isto foi mesmo así. Cando, a raíz do ano, no ano 41, 42, a situación muda, o goberno portugués deixa de prestar, o goberno inglés deixa de prestar ese apoio á guerrilla e presiona no goberno portugués para rematar ca guerrilla. E isto acontece tamén co goberno español, que se ve reforzado pola
polo anticomunismo de Churchill e dos aliados ingleses. Acordos que a política tece. Em plena Guerra Civil Espanhola, ainda longe da Guerra Mundial e da vitória dos aliados, o que as populações mais temiam era a presença dos soldados marroquinos, a guarda pretoriana de Franco. Autorizados a saquear os lugares, a memória que deles ficou foi de grande crueldade. À medida que progrediam no terreno, as tropas nacionalistas de Franco iam aniquilando os focos de resistência. Dos céus, os aviões despejavam bombas que destruíam os caminhos de fuga. Quando se ouviam ao longe os roncos dos motores, era a corrida desenfreada à procura de um esconderijo, de uma qualquer proteção. A certa altura, os combates faziam-se quase rua a rua, janela a janela. Por um lado, os defensores da República, as milícias e os brigadistas cada vez mais isolados. Por outro, os nacionalistas com os nazis e os fascistas. Curiosamente, os portugueses lutaram nos dois lados do conflito, nas áreas do governo republicano, como voluntários integrados nas brigadas internacionais. Os chamados viriatos atuavam do outro lado da guerra, fornecendo o apoio português à cruzada nacionalista de Franco. Franco ganhou a guerra. Ficou a governar a Espanha, fez os acordos, prometeu não alinhar nunca com os rojos e manter a paz interna. A Europa, entretanto, mergulhara num conflito que rapidamente se espalhou a outros continentes. Em 1942, Salazar e Franco chegam a acordo em Sevilha sobre a coordenação de futuras políticas de defesa na península. Um dos raros encontros entre os dois líderes, numa altura em que os ventos da Segunda Guerra começavam a soprar contra o eixo. Espanha ainda vivia entre as ruínas das suas cidades esventradas e já uma parte da Europa enfrentava o mesmo desespero. Refugiados em constante fuga, fome, desespero, tiroteios, a morte a cair do céu. Of the cause of freedom. Hitler já não mobilizava multidões. Os soldados alemães morriam em todas as frentes. O Grande Reich já recorria a crianças para colmatar as baixas e preencher o número mínimo de soldados em cada batalhão. As cidades bombardeadas receberam os aliados com as ruínas ainda fumegantes. O ataque japonês a Pearl Harbor havia assinalado um momento decisivo para a América participar ativamente na guerra. Já não era possível ignorar que o conflito tinha escala mundial. Nas reuniões de Yalta, já os grandes líderes se entenderiam sobre como seria o mundo depois da guerra, o futuro das nações e dos milhões necessários à reconstrução, a partilha dos territórios vencidos. O cogumelo atómico lançado sobre Hiroshima, no Japão, matou mais de 100 mil pessoas, gente sem história, civis, cidadãos comuns. Mas o que subsistia da combatividade japonesa extinguiu-se naquele instante e o divino Hirohito foi obrigado a render-se. A guerra acabou. Em 6 anos, 50 milhões de mortos. A alegria dos sobreviventes espalhou-se como um rastilho. Não havia sorrisos demais para os soldados que regressavam incólumes. Todos os esperavam como heróis, porque sobreviver já era um ato de heroísmo. O corpo de Hitler é descoberto perto do bunker que lhe serviu de abrigo. Alguns jornais portugueses sentenciaram que morrer em combate. Salazar decreta 3 dias de luto nacional. É preciso respeitar as conveniências, mesmo as sem sentido.
No Cambedo, depois da Batalha de 46, a paz parecia ter regressado. O episódio aniquilara qualquer movimentação nesta fronteira, aparentemente. Nós temos notificações de que no ano 50 mesmo se passa uma imprensa clandestina de Portugal para a Espanha através do Cambedo. E quer dizer que, apesar do acontecimento, da tragédia, há uma rede que siga a funcionar. É dizer, não se, o povo teve que ficar muito doído, muito... Aquilo foi unha traxedia tremenda, mas non interrompe eso, que é unha das cousas que chama máis a atención. Cuñal pasa polo Cambedo varias veces. Ainda há muitos segredos por revelar na história desta pequena aldeia. O puzzle nunca estará completo. O mesmo se passa com algumas das casas que ninguém reconstruiu depois do tiroteio. A fronteira continuou como sempre e talvez nunca se chegue a saber quem e quantas vezes passou por aqui a salto. Os sobreviventes recompuseram-se conforme foi possível. Os que estiveram presos ou foram incomodados pela PIDE calaram a vergonha e ninguém lhes ouviu falar do que lá passaram. Os outros silenciaram o episódio na esperança da história morrer por ali. Muita gente emigrou. E as testemunhas da guerra já são poucas. Ninguém se lembra sequer das histórias dos fugitivos da Guerra Civil que nunca puderam regressar às suas aldeias. Quem do Cambedo só leu as notícias oficiais ficou sempre com uma pedra no sapato. Seria verdade que ali se juntavam bandidos perigosos e assaltavam os viajantes? Aquela reputação que o Cambedo ganhou de povoação que acoitava criminosos se prolongou até bem mais tarde. E prolongou-se de tal maneira que quando eu na década de 80, no final da década de 80, como antropóloga, fui para lá trabalhar, mesmo em Chaves, me tentavam dissuadir e tentavam dizer: mas porquê essa aldeia? Olha que as pessoas dessa aldeia são um pouco perigosas, vê lá onde é que te vais meter. Havia uma reputação que se prolongou até muito tarde. Quem passar pelo Cambedo não vai notar qualquer diferença em relação a outras aldeias da região. Mas talvez fique intrigado com uma placa afixada na parede externa da igreja. Em dezembro de 2006, antigos guerrilheiros, ativistas políticos e vizinhos galegos homenagearam o povo do Cambedo. Diz quem esteve presente que havia olhares tristonhos pelos que já haviam partido, mas também semblantes felizes pelo reconhecimento, embora tardio, de uma amizade fronteiriça levada às últimas consequências. Para levar ainda mais longe a amizade e os agradecimentos destes galegos pelos vizinhos do Cambedo, numa altura tão dolorosa da história da fronteira, até se foi mais longe. Na cidade de Ourense vai haver uma rua com o nome da aldeia portuguesa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ao fim da tarde, juntam-se todas para rezar o terço. São as sobreviventes. Todas elas assistiram ao dia em que a aldeia parecia o cenário do juízo final. Ataques à bomba, gente a morrer. Todas elas se lembram do Juan, do Demétrio e do Garcia. E de muitos mais cujas histórias desta vez não vêm a propósito. Até se lembram de uns cavalheiros muito bem educados que só cá passaram uma noite e seguiram logo para o Porto, ou seria Lisboa. Todas elas, sem terem passado por uma guerra, sentiram os horrores do que foi a Guerra Civil Espanhola. Aconteceu mesmo ali ao lado. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai-nos nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, Nossa Senhora, das nossas inimigas. Que sempre seja louvado no céu e na terra e todo lugar. Mas não desistiram. E hoje o mundo é outro. E Cambedo também. E elas, nesta altura do ano, só querem que as férias venham rápido para poderem abraçar de novo os filhos e os netos que vivem longe.
Na Galiza, o rio Sil, com as suas gargantas belas e assustadoras, foi testemunha silenciosa de acontecimentos históricos que ainda fazem sofrer os espanhóis. Diz-se que da Ponte das Palomas foram lançados vivos ou mortos muitos republicanos. Os corpos foram parar sabe-se lá onde. Até hoje há desaparecidos da Guerra Civil. Alguns suspeita-se onde foram enterrados, em buracos cavados à pressa ao longo dos caminhos, nos lugares onde eram sumariamente fuzilados, sempre sem qualquer identificação. Desde há alguns anos que vários movimentos cívicos têm desenvolvido campanhas de apoio a famílias desejosas de descobrir as ossadas dos entes queridos, pais, irmãos, avós, desaparecidos na Guerra Civil. Fizeram um levantamento sobre os possíveis lugares onde se suspeitava ou se sabia existirem corpos enterrados. São às centenas, escavados por arqueólogos beneméritos. A localização de algumas valas foi mantida em segredo, pois o medo persistia, mesmo passados tantos anos. Mas agora os mortos já têm o direito de falar. Já podem dizer onde e porquê, num dia funesto, uma bala lhes roubou a vida. Os exames de ADN já identificaram muita gente dada como desaparecida. Zé Maria e o companheiro continuarão desaparecidos. Ignora-se tudo sobre estes dois portugueses que ficaram enterrados à entrada de Porto Camba. De que terra vieram, se a família alguma vez quis saber deles, se os deram como perdidos. O Zé Maria e o outro não têm ninguém que os procure numa vala comum. Porto Camba abrigou muita gente de fora. Alguns até casaram com raparigas de terra e ficaram por aqui. Se não fossem os forasteiros, não tinha havido linhas férreas, nem comboio a passar pela aldeia. Isso todos sabem. Mas será que algum dia se saberá ao certo quantas vidas ficaram perdidas nestas montanhas por causa do comboio e da Guerra Civil?